E agora é hora de falar de mercado de trabalho no quadro Sua Carreira. De um lado, pessoas que gostam de desafios e prezam pela agilidade. Do outro, aqueles que buscam o equilíbrio e são regidos pela experiência. A mistura de gerações é cada vez mais comum nas empresas. E é um grande desafio concentrar 3 perfis de profissionais em um mesmo ambiente. Mas como aproveitar os ensinamentos dos mais experientes e usufruir da agilidade da busca da inovação dos mais jovens? Conheça as características de cada geração e saiba como tirar proveito dessa sinergia. Nascidos entre 1943 e 1960, as pessoas que fazem parte da geração Baby Boomers contam com um estilo de trabalho voltado à valorização do crescimento pessoal. Lidam bem com tarefas em equipes, buscam sempre o comprometimento e a lealdade à companhia e não medem esforços para atingir o sucesso profissional. Já a geração X, dos nascidos entre 60 e 80, tem uma visão mais empreendedora e valoriza a diversidade, a procura constante por soluções criativas, mas nem por isso busca menos responsabilidades. Eles querem atingir altos cargos e costumam ser impacientes quando não batem as metas. Aqueles que fazem parte da geração Y contam com um perfil mais multifuncional. Gostam de aprender várias funções e querem atuar em diversas áreas. Tem ainda um espírito bastante competitivo. E como aproveitar as melhores características de cada geração? Com a geração Y, os Baby Boomers e os da geração X podem aprender a ter mais agilidade e não ficar estagnado. Com isso, fica mais fácil sobrepor barreiras e quebrar paradigmas. Na visão da geração Y, a tecnologia aproxima e não distancia as pessoas. Outra característica importante: esses profissionais carregam atributos de inovação e motivação, além de habilidade de lidar com o novo. E não há limites para o crescimento profissional. E o contrário, com os mais experientes, a geração Y pode aprender a ter mais equilíbrio e, com isso, aprender a pensar estrategicamente. E para falar sobre como tirar proveito das características de cada geração no ambiente de trabalho, a gente recebe a presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Sofia Esteves. Boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Sofia, veteranos, Baby Boomers, geração X, geração Y. Como que todos esses profissionais hoje em dia estão se relacionando, estão interagindo no mercado de trabalho? Olha, Doni, de uma maneira geral, acontece muito aquilo. Os jovens reclamam dos mais velhos acham que os mais jovens são descomprometidos, são infiéis, insubordinados. E eu brinco que eles são nossos, tudo isso nas nossas empresas, mas são nossos filhos, né, na pessoa física. Então, eu acho que a gente está numa fase de transição muito grande, né? Mudança de geração sempre teve. Nós, quando éramos mais jovens, a minha geração também era uma geração batalhadora, inquieta. Então, tem uma coisa que tem a ver com a idade, com o momento que você está vivendo da sua vida. É característico de cada etapa da vida. É característica de cada etapa. E tem coisas que têm a ver com as mudanças do mundo. Então, esse imediatismo que se fala tanto da geração Y, ele é uma consequência do mundo que nós estamos vivendo, que é muito imediatista. Ninguém mais manda carta e fica esperando o retorno, ou manda um memorando interno e fica esperando a próxima etapa do que tem que fazer. O mundo é imediatista e os jovens, eles vêm para representar isso para a gente e ensinar a gente a lidar com esse imediatismo. E existem segmentos, áreas de atuação que são mais adequadas para um perfil, para uma geração ou para outra? Não, Dona, eu não acredito nisso. Tem a ver com a característica pessoal de cada um. Isso é muito particular. Tem muitos jovens que adoram aquela área mais parada, ou de pesquisa, onde ele tem que estar concentrado. E tem pessoas mais velhas que não gostam disso e vice-versa. Então, eu acho que não tem. Eu acho que tem muito a ver com a característica pessoal de cada um. O que precisa, sim, é saber que tamanho de experiência e maturidade se precisa para cada função. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque algumas empresas criaram programas especiais para incentivar a interação entre os profissionais das diferentes gerações. O objetivo é facilitar a troca de ideias e experiências e contribuir para melhorar os processos de trabalho, além, claro, de estimular a diversidade no ambiente de trabalho. Este é o departamento jurídico da empresa líder mundial do setor químico. Aqui trabalha há quase 3 décadas José Roberto, 56 anos. É gerente de impostos. Ao lado dele, como assistente, o estagiário Luiz Fernando Moraes, de 23 anos. Chegou na empresa há pouco mais de um ano. Uma convivência nem sempre amigável.
O Luiz reclama que o José Roberto demora para dar respostas aos problemas do departamento. Eu tenho uma ansiedade um pouco grande. Eu sempre quero, quando me questionam algum tema, sempre tento trazer uma solução, uma resposta muito rápido. O José Roberto, por sua vez, diz que não gosta do comportamento questionador do colega. Eu tenho que me desdobrar para procurar convencer o jovem, no caso o Luiz, de que realmente esse seria o caminho mais correto. Mas eu tenho que fazê-lo de uma maneira bastante objetiva, com uma argumentação bastante forte, porque se não for assim, vai ser muito difícil de convencê-lo. Quem tem razão, não interessa. O que importa é o conflito. Da queda de braço entre as gerações, surgem trocas de experiências que podem transformar o ambiente corporativo. Aqui funciona um programa que valoriza a diversidade. Uma vez por mês, 2 funcionários de departamentos diferentes, um mais jovem, outro mais experiente, são convidados a discutir problemas ligados à empresa. Do debate de ideias, de pensamentos antagônicos, surge o respeito ao outro. A partir daí, quem ganha é a empresa. Quando você mostra para o seu colaborador, olha, nós não vamos tratar todo mundo igual porque vocês não são iguais, né? As pessoas têm necessidades, expectativas diferentes e um fator que influencia nisso é a idade da pessoa. As pessoas, primeiro a gente aumenta a retenção, o que já traz um ganho para a empresa, e a gente torna um ambiente mais inovador. As pessoas vêm trabalhar mais comprometidas porque sabem que ela pode ser mais velha ou pode ser mais jovem, mas ela é reconhecida e é valorizada naquele ambiente de trabalho. Sofia, quero partir para uma análise pragmática. Para quem é o contratante, qual é o benefício e qual é a dificuldade na hora de contratar um profissional mais experiente, mais velho? Olha, o benefício é que você vai trazer mais maturidade, essa pessoa provavelmente já viveu situações similares ao que ele pode viver lá no que ele vai fazer. Então, isso é muito positivo, você já dá agilidade para coisas que as outras pessoas já viveram e você está trazendo já com experiência. Uhum. A dificuldade? A dificuldade é que essas pessoas têm menos flexibilidade, eu não quero generalizar, mas ela tem menos flexibilidade para mudanças, né? Ela já tem o ritmo dela, ela tem a forma dela de trabalho, e aí às vezes quando a empresa faz alguma mudança muito forte, as pessoas se ressentem muito. E no caso dos profissionais mais novos, onde a empresa ganha e onde ela perde? Olha, onde ela ganha? Essas pessoas, como mostrou a matéria, parabéns, foi muito feliz, mostrou exatamente isso. O jovem, ele vai vir, ele vai questionar, ele vai querer trazer outras formas de pensar e às vezes se a empresa não está preparada para isso e às vezes as pessoas se apegam muito à forma com que o jovem fala, porque eles passam a displicência, às vezes no falar ou te tratar de igual para igual, às vezes passa até uma forma meio arrogante ou meio de crítica que o que os outros fizeram não está certo. E às vezes se perde a qualidade do que ele está trazendo. Então, eu acho que o positivo é, de fato, alguém chegar e questionar o status quo do que já é feito lá há muito tempo, com um olhar novo, com uma oxigenação mesmo de pessoas que não estão impregnadas com aquele ambiente. A dificuldade é como fazer com que essa pessoa se adapte mais fácil, se engaje no dia a dia da empresa, e isso só vai acontecer se ela tá realmente adequada aos valores da organização, à cultura da organização. Pois é comum existir conflito, né? Uma pessoa mais experiente, por exemplo, quando vê a chegada de um profissional mais novo, pode se sentir ameaçado, eventualmente não transmitir o conhecimento e a experiência, o que seria necessário para dar prosseguimento aos processos e à produtividade da empresa. O que o pequeno empreendedor, quem está assistindo a gente em casa agora, pode fazer no seu pequeno negócio para tentar promover essa interação entre mais novos e mais experientes? Olha, para o pequeno empreendedor, para o grande empreendedor, para a grande multinacional, eu acho que o grande pecado que acontece é a palavrinha comunicação. Né? Se a gente consegue mostrar para o mais velho que se ele não formar bons profissionais embaixo dele, ele não vai conseguir crescer, porque ele não tem ninguém para substituí-lo, ele sai perdendo. E se também não mostrar para o mais jovem que sim, aquela pessoa mais velha, mais experiente, tem muito para ensinar a ele, que eles vão aprender também coisas juntas, vão construir juntos, aí se dá o conflito. Então eu acho que a comunicação e mostrar o que cada um tem de positivo na sua bagagem, sem desvalorizar o outro, é fundamental. Vende muito livro falar sobre conflito e a gente tem que falar do encontro, porque não tem jeito, eles vieram para trabalhar juntos, como sempre aconteceu. É verdade. Estamos de volta com Conta Corrente e a gente está falando sobre a mistura de gerações e como tirar proveito dessa diversidade para crescer profissionalmente. E qual a tendência dessa diversidade para os próximos anos?
Um levantamento da DMRH e da Companhia de Talentos, com dados do DIEESE e do IPEA, mostra que nos anos 2000 havia 44 milhões de pessoas entre 20 e 34 anos no Brasil, sendo que 30% da população economicamente ativa tinham entre 40 e 59 anos. Se a gente olhar para 2014, a estimativa é que o número de pessoas com idades entre 20 e 34 anos cresça para 51 milhões. Assim como o percentual da população economicamente ativa, chegando a 39%. Mas em 2040, apenas a população economicamente ativa pode aumentar, chegando a 57%. E o número de pessoas com até 34 anos, segundo a projeção, deve ser reduzido ao patamar de 43 milhões. Vamos voltar a conversar agora com a Sofia Esteves. Sofia, qual é a conclusão, qual é a mensagem que fica desse cenário? Cada vez mais você tem que cuidar das duas pontas, porque cada vez mais a população está tendo um tempo útil profissional maior, portanto 50, 55 anos, como era comum no passado, já estar aposentado. Isso não vai ser mais verdade. E do outro lado também eu preciso trazer este jovem, preparar este jovem melhor para esse desafio que ele vai ter que encontrar na carreira profissional dele. E as empresas estão fazendo isso? Estão preparadas para prolongar a vida útil do funcionário? Sim, Doni. As empresas hoje elas têm tido uma preocupação muito interessante de fazer por tópicos. Qual é a minha necessidade de profissionais que eu preciso para o curto, médio e longo prazo? Para que níveis, para que áreas? Qual é quanto tempo as pessoas vão ficar na minha empresa? Meu turnover, meu número de aposentadorias previstas, porque as empresas normalmente já têm uma idade mínima prevista para aposentadoria máxima. Então, fazendo esse cálculo, eu sei quantos jovens eu tenho que todo ano trazer para dentro da organização e quais são as pessoas que vão estar saindo da organização e como eu faço para passar este conhecimento dessas pessoas que vão sair para as pessoas mais jovens e para as pessoas que fazem parte da organização como um todo. Para a gente ter um exemplo prático, quais são alguns segmentos em que os profissionais mais experientes, mais velhos, são mais requisitados atualmente? Olha, toda a área de construção civil, a área de engenharia de uma maneira geral, a área de pesquisa e desenvolvimento de produto, varejo, tem muitas pessoas muito sêniores, muito experientes que estão aí passando esse conhecimento para as pessoas mais jovens. São áreas que se beneficiam muito do conhecimento, né? Do profissional ter passado por diversas situações e encontrar talvez mais rápido uma solução para um conflito ou um problema. Ele vai muito também ligado ao ciclo de produto do próprio produto da empresa. Então, se são produtos de ciclo curto, o problema de conhecimento não é nem tão grande, porque ele também se renova a cada tempo. Se é um ciclo de produto longo, então demora mais. Então, tecnologia, por exemplo, o produto se renova muito. Bem de consumo, o produto se renova muito. Então, e nesse caso, os jovens também ganham vantagem? Ganham vantagem. Perfeito, Sofia. Obrigado. Conta Corrente fica por aqui, Sofia. Valeu pela presença. Obrigada, Doni. Prazer. E a você em casa, muito obrigado pela companhia. Uma ótima noite e até amanhã.